sou livre, o Deus que salva, o coroamos, o Cordeiro de Deus. Minha vida entrego para honrá-lo, no Cordeiro de Deus. Eu sou livre, o Deus que salva, o coroamos, o Cordeiro de Deus. Ele vive, minha vida entrego para honrá-lo, no Cordeiro de Deus. Eu sou livre, o Deus que salva, o coroamos, o Cordeiro de Deus. Ele vive, nos resgatou, nos libertou. A cruz, a morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou, deu morte, a morte nos salvou, deu morte, a morte nos salvou. Graça e paz, amados. Como é bom mais uma vez te abençoar com a palavra do Senhor. Quero falar hoje, a cruz a morte derrotou. Época para nos lembrarmos como o Senhor Jesus sofreu na cruz quando aceitou morrer em nosso lugar. Para isso eu quero meditar no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 58. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Época para nos lembrarmos como o Senhor Jesus Cristo sofreu quando aceitou morrer em nosso lugar. Não podemos nos esquecer que Jesus entregou sua vida de uma forma espontânea e que foi exatamente para isso que ele veio ao mundo. Como lemos no texto, a vitória de Cristo destruiu a morte. Jesus venceu a morte. A cruz, a morte derrotou. O acontecimento que mudou a história mundial. A crucificação de Jesus não se encerrou ali, naquela sexta-feira. O domingo chegou. E com ele, a grande notícia, o Senhor ressuscitou. O túmulo ficou vazio para sempre. Ele não está mais na sepultura e nem na cruz. Temos um Deus vivo. Quando Adão desobedeceu à vontade do Pai, no início da história humana, os seus descendentes passaram a ter a tendência a desagradar a Deus. Você sabia disso? Todos ficaram separados de Deus por causa disso. Romanos 3:23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A morte nos foi atribuída pela descendência de um só homem, Adão. A palavra de Deus diz em Romanos 5:19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também
Por meio da obediência de um único homem, muitos se tornarão justos. O próprio Filho de Deus veio ao mundo para libertar as pessoas da escravidão do pecado. Por isso que o texto fala bem claro, o arguilhão da morte é o pecado. E se pensarmos dessa forma, amado, a separação diante de Deus, a consequência por causa do erro de Adão, nos colocou como, ou melhor, na condição de não ter a vida eterna com Deus, de estarmos separados de Deus ao partir deste mundo. E quando lembramos que Jesus entregou a sua vida de uma forma espontânea, e também que ele veio a esse mundo para exatamente fazer o que tinha que fazer, como é que nós respondemos a isso? Nesses dias é muito fácil lembrar da paixão, como muitas pessoas têm pensado, ou melhor, só pensado. Porque muitos queriam estar viajando, passeando, fazendo festa, comemorando de alguma forma. Alguns até ficam assistindo filmes sobre a paixão. Alguns até participam de teatros. Mas na realidade, qual é o entendimento da paixão de Cristo? Qual o entendimento profundo de compreender que Jesus entregou a vida dele por você, por nós? Mas podemos receber a vitória, amados. Da mesma forma que afirmamos que a cruz, a morte derrotou, que Jesus foi vitorioso, sim, porque pela graça de Deus nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vitória que nós temos através dele. O que é que nós podemos compreender sobre isso? Que nós podemos receber essa vitória ou a vitória eterna por meio de Cristo, é isso que diz o texto. O próprio Filho de Deus veio ao mundo para libertar as pessoas da escravidão do pecado. Por isso ele é chamado de Salvador. Todos nós estamos vivendo dias difíceis, dias imprevisíveis. Nossa situação é total, assustadora. Dias de apreensão, dias de expectativas, de incerteza, de insegurança, dias de mortes. Mas ele prometeu ressuscitar todos nós que cremos nele. Olha que texto bonito o apóstolo João diz, em João capítulo 6, a partir do versículo 37, ele diz assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ao olharmos dessa forma, amados, o propósito de Jesus ter morrido na cruz para nos dar a vitória, nos dar a vida eterna. Não fica só um momento preso a um final de semana, ou melhor, diante da história, um momento que a história vai contar e nunca vai deixar de contar. Mas há algo que tem que mudar a nossa vida, algo que tem que mudar o nosso crer, o nosso raciocínio, a nossa fé. Algo que tem que levar a nossa transformar, nos levar a guardar uma promessa que Deus faz após a morte. E você pode obtê-la em vida. Jesus prometeu ressuscitar aqueles que viessem crer nele. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, um dia seu túmulo também estará vazio, como o túmulo de Jesus ficou vazio, porque Jesus venceu a morte, a cruz, a morte derrotou. João 11:25 diz assim: esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Você tem crido em Jesus, amados?
Você tem crido em Jesus? Você tem colocado a sua vida nas mãos dele? Você tem permitido ele ser o teu Senhor e o teu Salvador? Não é só a história da cruz, não. Esse momento todos nós temos que refletir sobre isso. E principalmente você que ainda não entregou a vida a Jesus, precisa refletir sobre isso. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de apreensões. Dias que nós não temos domínios. Ou não temos domínio, ou você não tem domínio sobre isso. Jesus fez isto por mim e por você. Ele morreu na cruz. Mas qual foi a razão tão especial para que ele fizesse isso? Ter se entregue espontaneamente para te salvar. Sabe qual foi, meu querido? Ei, minha querida, foi por amor. O que podemos fazer em resposta a tão grande amor revelado por Jesus? Naquela sexta-feira, Jesus foi humilhado. Açoitaram suas costas e tantas vezes, bateram, chicotearam, tiraram sangue, riram da sua dor, dividiram suas vestes, ridicularizaram sua majestade, colocaram em sua cabeça uma coroa de espinho, porque ele suportou tudo isso, porque ele nos amou. Jesus não só nos amou no passado, ele nos ama hoje e eternamente. Desprezar a sua salvação é jogar no lixo o sacrifício de Jesus, é não dar importância, é não valorizar o que ele fez na cruz. A palavra de Deus nos convoca ou nos chama a pensar em permanecer na fé e a investir nossa vida na obra divina, em fazer a vontade de Deus. E é isso que eu quero te dizer, meu amado. Por isso que o texto diz que não é vão. Por isso que o versículo 28 afirma isso. Amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Por quê? Porque o trabalho de vocês não é vão. Deus amado, Deus investiu aquilo que era mais precioso por você. Não será inútil assim a vossa fé em crer em Jesus. Jesus ressuscitou e venceu a morte. Ele derrotou a morte. Ele nos convida a entregar a nossa vida a Ele. Jesus morreu na cruz por minha causa e por sua causa. 1 Pedro 12, versículo 24, ele diz assim: olha o que o apóstolo Pedro fala. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a sua justiça. Por suas feridas fomos sarados, curados. Jesus deseja, meu amado e minha amada, que você creia na vitória que já é garantida. 1 João 5, versículo 4 e 5 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E é este o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Creia em Jesus. Deposite toda a tua fé só na pessoa de Jesus. Essa fé é com ação de entrega, de renúncia, de humilhação, de quebrantamento. Coloque sua vida nas mãos dele, porque ele diz que a nossa fé, quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que morreu na cruz é o Filho de Deus. E ele morreu por você, morreu por todos nós. Por meio da fé, podemos enfrentar assim os obstáculos dessa vida, porque hoje vivemos nos dias difíceis e cada dia mais difíceis ainda. Precisamos sim de alguém que nos console, alguém que nos renove as nossas forças, alguém que nos dê expectativa, alguém que cumpra as suas promessas. Não são homens que têm prometido tantas coisas, mas o Senhor, aquele que é fiel em cumprir todas as suas promessas, toda a sua palavra. Devemos entregar nossa vida nas mãos dele com a certeza que passaremos sim
a eternidade com Ele. Você quer passar a eternidade com Deus? Você quer viver a vida eterna que Ele promete? Só existe uma forma, só existe uma maneira. E eu te afirmo que por isso não existe nenhuma outra forma de ser salvo a não ser o sacrifício de Jesus, através do sacrifício de Jesus. A coroa que Jesus escolheu, ou melhor, a coroa que escolheram para Jesus, de todas as coroas que ele poderia ter escolhido, a que colocaram na cabeça é justamente aquela que não pertencia a ele. Essa coroa era sua, era minha. Eu e você merecíamos usar esta coroa. Eu e você merecíamos sentir os espinhos. Eu e você merecíamos sim toda a dor. Mas a você e a mim, Jesus oferece a coroa da vida. Deus quer estar com você. Você sabia disso? Você não é um acidente de percurso. Não é. Você não está nesse mundo por acaso. Você foi planejado com muito cuidado e amor, nos mínimos detalhes, meu querido e minha querida. Você é uma obra divina assinada por Deus. O amor de Deus por você é tão grande que foi capaz de levar Jesus Cristo à cruz para morrer em seu lugar, para te conceder vitória sobre a morte. Creia na ressurreição de Jesus. Não veja Jesus como aquele que está preso na cruz, como aquele que ainda está nas imagens, preso na cruz. Creia em Jesus, aquele que está à direita do Pai, aquele que pagou um alto preço, aquele que derramou seu próprio sangue, aquele que se entregou por amor, aquele que deseja que você não pereça, mas tenha vida eterna, aquele que demonstrou seu amor na prática, sendo nós ainda pecadores, aquele que diz, aquele que crê em mim, nunca morrerá, mas viverá. Creia na sua vitória, creia na vitória sobre a morte, creia na ressurreição de Jesus, creia na sua vitória, na vitória que Ele concedeu a todo aquele que crê. É isso que diz o versículo 57. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele concedeu a vitória, amado, porque Ele venceu a morte. Creia nisso. A ressurreição de Jesus era necessária para se cumprir essas escrituras. A ressurreição de Jesus era necessária para quê? Porque era fundamental ao cristianismo. A ressurreição de Jesus era necessária porque a vitória sobre o pecado. A ressurreição era necessária porque é a garantia da nossa ressurreição no futuro. Paulo deixa bem claro isso quando ele afirma: aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos também nos ressuscitará. 2 Coríntios 4:14. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, reconsidere a sua vida cristã. Comece a refletir sobre como está a tua vida. Reflita como você tem vivido nesses dias difíceis. Se você tem levado a vida de qualquer forma, se você não tem lembrado do Senhor, se você não tem valorizado a sua palavra, você tem só pensado nos seus prazeres, mesmo com toda a proibição, que você está distante do Senhor, teu coração não está distante do Senhor, que você não tem meditado, que você não tem domínio sobre a tua vida, que você dorme de noite e você não amanhece porque você é capaz, que é o Senhor que nos dá o fôlego, a respiração em todas as coisas, que é o Senhor que permite todas as coisas acontecerem ou não acontecerem em nossa vida, em tua vida. Reconsidere como está a tua vida cristã.
Reconsidera pensar como está o teu compromisso com Jesus neste dia, não é amanhã ou depois de amanhã, mas hoje, como você tem vivido na presença do Senhor, como você tem se dedicado, porque a palavra do Senhor diz bem claro, a tua dedicação na obra do Senhor, ou a tua vida diante dEle, não é vão. Não é vão você depositar a tua fé nele, não é vão você esperar nele, não é vão você alimentar a esperança nele, não é vão você confiar nele, você descansar nele, não é vão você ser dirigido por ele, não é vão ele ter o domínio sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre o teu coração. Reconsidera isso, meu querido. Até onde o sacrifício de Jesus na cruz valeu a pena por você? Até quando? Quanta importância você tem dado ao sacrifício de Jesus? Cada um de nós precisamos decidir, ou você precisa decidir também. Se você crê em Jesus e crê na ressurreição de Jesus, entrega a sua vida a Ele. Eu creio que muitos estão até comemorando, trazendo a lembrança esse momento tão especial, onde se chama Semana Santa. Mas por que? Só por causa do ovo da Páscoa, ou ovinho de chocolate? Ou porque existe o grande feriadão? Ou porque vai passar na TV alguns filmes falando sobre a paixão de Cristo? Mas todos os dias, esse Cristo da paixão tem sido o teu Senhor, tem sido o teu Salvador, tem sido o teu proprietário. Você tem vivido servindo a Ele, dedicando tua vida a Ele, ou você ainda é o dono, ou achar que é o dono da sua própria vida? Você já entregou a vida a Jesus? Você já permitiu Ele ser o Senhor da tua vida? A ressurreição de Jesus, aonde nós comemoramos esses dias como Páscoa, foi por mim, foi por você. A cruz, a morte derrotou. Jesus, através do seu sacrifício, Ele tirou todas as barreiras, todos os empecilhos. Ele abriu, nos deu livre acesso a chegar ao trono da graça, a chegar à presença de Deus. Por isso, meu amado, hoje nada te impede que você entregue a sua vida a Ele, que você se reconcilie com o Senhor, que por causa do pecado você ficou separado, e a Bíblia diz que não existe um justo sequer, significa, amado, não se coloca como perfeito, não. Não acha que as tuas boas obras, aquilo que você tem feito que é até correto, digno, ético, moral, para você é correto. Não coloca isso como um patamar de merecimento, ou que merece alguma recompensa. A nossa recompensa vem através de Jesus, porque pela graça somos salvos mediante a fé, não pelos nossos méritos. E quando temos Jesus como Senhor da nossa vida, a palavra de Deus promete 5 coroas, e principalmente a coroa da vida. Que você possa refletir sobre isso, que para ter uma Páscoa diferente, basta receber Jesus em sua vida como Senhor, como Salvador, para que você se torne um seguidor dele, para que esse momento, onde o mundo tem lembrado essa época da morte de Jesus, mas não de um Jesus morto, não de um Jesus que ainda está preso no sepulcro, mas de um Jesus ressuscitado, um Jesus que venceu a morte, que te deu vitória sobre a morte, que te fez crer que um dia você, todos nós,
podemos estar com Ele, ou melhor, estaremos com Ele por toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Você que ainda não entregou a vida a Jesus, saiba que só existe uma forma para que você possa vencer a morte: crendo, aceitando, recebendo, entregando sua vida àquele que venceu a morte. Faça isso agora, meu querido. Quero orar por você. Reconsidere isso. Como está a tua vida cristã? A religiosidade não vai levar a lugar algum. As boas ações ou as boas obras, ou o que você fizer digno diante dos homens, não te garante a eternidade. Só Jesus garante. Só Ele te dá a vitória. Reconsidere a sua vida. Reconsidere como estão os teus dias, o teu compromisso com Ele. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós lembramos, ou o mundo inteiro tem relembrado, ó Deus, sobre a tua morte. Mas a tua palavra fala que morte, sepultamento e ressurreição, vitória sobre a morte. E a tua palavra diz que todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que tem o Senhor como Senhor e Salvador, mesmo que venha experimentar a morte física, mas estará vivo por toda a eternidade na tua presença. Que aquele que já entregou a vida nas tuas mãos, Pai, continua renovando cada dia, fortalecendo a fé dos meus irmãos, porque a tua palavra diz que não é vão, não é inútil. Mas também eu te peço por aqueles que ainda não entregaram a vida nas tuas mãos. Pai, eu creio que são inúmeros, ó Deus, ainda. Que é muito fácil lembrar, mas é difícil se comprometer com o Senhor. Que possam reconsiderar, ó Deus, como estão as vidas. Que possam reconsiderar, Pai, o compromisso, se tem ou não tenho com o Senhor. Que possam, Deus, admitir que necessitam da tua graça e da tua misericórdia. Que possam se render ao Senhor, aceitando, recebendo o Senhor como Senhor. Deus só tem que interceder. E a tua palavra diz bem clara que a cruz, a morte derrotou. E só temos que dar glória ao Senhor e te agradecer, porque o Senhor realizou tudo isso por amor. Obrigado, Pai. Que a graça do Senhor esteja com todos que irão ouvir essa mensagem. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.